Gente, nós vamos falar de um assunto bem interessante agora, pra gente aprender. Eu vou perguntar tudo pra ela, porque o tema é narcisismo. Olha, será? Muito se fala, né? Aquela pessoa narcisista. Mas será que isso é um problema, um defeito? Será que a gente nasce com isso? Como que a gente cria isso? Será que isso é bom pra nós? Até que ponto, né? Então, pra isso eu quero conversar. Ela veio aqui pra discutir, pra gente tirar todas essas dúvidas, né? Psicóloga Maria Laura. Tudo bem, Maria Laura? Tudo bem, Dani. Bom dia. Bom dia. Que bom que você veio. Eu que agradeço por estar aqui. Fala pra gente, então, define pra nós o que é uma pessoa narcisista. Dani, uma pessoa narcisista, ela pode ser definida com 3 pontos. Primeiro, que ela é uma pessoa que ela se enxerga de uma forma muito superior, ela acha que ela é diferente das demais, que ela é especial. O segundo ponto, que além de pensar assim, ela quer que as pessoas a enxerguem dessa forma também. Que as pessoas tratem ela de uma forma diferente, com privilégios, que fiquem admirando ela, né? E o terceiro ponto é que é uma pessoa que não tem empatia. Então ela vai se colocando lá em cima, custe o que custar, né? Sem se importar com o sentimento das pessoas. Olha que interessante, né? Mas a gente percebe assim que às vezes as pessoas confundem muito egocentrismo com narcisismo, com egoísmo. Qual é a diferença disso tudo? A grande diferença são conceitos bem semelhantes, né? Isso de ter suas necessidades primeiro, supridas, né? De estar sempre no centro. A grande diferença é que o egocentrismo, por exemplo, é um traço de personalidade. Ele é a forma como a pessoa vai se enxergar, lidar com as situações. Tem como ser egocêntrico em casa e no seu trabalho, por exemplo. Entendi. Já o narcisismo, ele é um transtorno psicológico que afeta a personalidade. Então, a pessoa ela vai ser assim sempre, em todos os lugares. Não tem como ela deixar de ser, né? Dependendo do espaço. E onde que nasce isso? Onde nasce o narcisismo, há causas que vêm da infância, há estudos que indicam que é uma causa orgânica, né? De um funcionamento cerebral. E há pesquisas que indicam que a forma como essa criança foi sendo desenvolvida no ambiente que ela cresceu. Né? Isso é um assunto de pesquisa para que a gente comece a entender se é do corpo, né, do cérebro, ou se é do contexto que ela foi crescendo. Maria Laura, quando é que a gente tem noção do mundo? Quando a gente nasce? Quando é que a gente, que momento que a gente começa a ter noção do mundo que não é só a gente? O ego, né, essa noção de eu, ele vai sendo criado ali por volta dos 3 anos de idade. Porque a criança, ela nasce achando que ela é a principal, que ela que tem que ter tudo na hora dela, né? E depois ela vai enxergando que tem a mãe, que tem outras pessoas, que tem os colegas. Que eu chorei, minha mãe não veio, né? Ou seja, veio quem que esse homem é um pai, mas eu não quero esse pai, né? Tem outras pessoas, não é na hora que, ou seja, a criança ela vai percebendo que não é na hora que ela deseja, né? Que ela vai tem. aprendendo a esperar, vai aprendendo a enxergar o outro, é por volta dessa idade. Ah, e isso, nesse caso, esse exemplo que você deu pro irmão, né? Todo mundo tem um pouco? Uma dose é importante, né? Para que você consiga se olhar, se priorizar, estabelecer os seus limites na vida, né? Não tá sempre vivendo só para o outro, tem que viver para você também, se colocar como uma prioridade na sua vida, mas tudo tem que ser equilibrado para que você consiga se priorizar, mas ao mesmo tempo consiga considerar o outro. Isso é a convivência, né? É a convivência. É a natureza, né? Saudável. E falando de convivência, por exemplo, se na minha casa ou na minha comunidade tem uma pessoa que seja narcisista, qual é a melhor forma de eu conviver com ela? Então, para a convivência com uma pessoa narcisista pode ser bem complicada, né? Porque você vai estar ali com uma pessoa sempre se colocando lá em cima, se superestimando e te colocando para baixo. Então, é importante que você tenha autoconhecimento suficiente para saber se diferenciar. Não é porque o outro está falando que eu não sei, que de fato eu não sei. Não é porque o outro está falando que eu sou uma pessoa ruim, que de fato eu sou uma pessoa ruim. Conseguir separar o que é do outro e o que é seu. Discernir, né? Olha que conselho valioso, né, Dani? A gente às vezes passa na vida por tantas situações parecidas, né? As pessoas têm uma facilidade de mostrar os defeitos da gente, né? De expor. Até Santa Teresa d'Ávila,
quando ela escreve o livro da vida, que é a sua autobiografia, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim, ó, para cair tenho muitos que me ajudam, mas para me levantar estou só. É justamente isso que você falou, o autoconhecimento, né, olhar para si. A Dani falava sobre isso no início do programa, não é, Dani? É verdade, a gente também se defender dessas pessoas, né? Maria Laura, quando você fala que essa pessoa, ela também não vai escutar, né? Ela é tão narcisista que ela não vai escutar. Você é narcisista, você é assim, você precisa se cuidar. É o ponto que a gente fala, mas ela não escuta aquilo que a gente fala, né? Sim, sim. Ela vai achar que você tá querendo derrubar ela, né? Essa é a dificuldade, porque ela tem essa resistência de admitir que ela tem alguma fraqueza, que ela tem algum ponto para melhorar. Então, o errado é sempre o outro. Ela não tem defeitos. Difícil, né? E, por exemplo, no núcleo familiar, né? Se nós temos, às vezes, os pais narcisistas, isso interfere já no comportamento da criança? Como que a gente faz para identificar os pais da gente, às vezes, como narcisistas, né? Fica mais difícil, né? Porque a convivência com o narcisista ela já é complicada, como eu falei. Quando a gente está falando de pai e mãe, é esse lugar de cuidado, né? De amor, de afeto. Quando isso não acontece de uma forma muito adequada, essa criança pode começar a achar que ela não é digna de amor. Entendi. Né? Começar a se culpar, crescer insegura. Então, isso com certeza afeta o desenvolvimento dela também. E principalmente na vida adulta, né? Sim. Tem muita gente que fala, né? O senhor falou dos pais narcisistas, tem muita gente que foca muito na mãe narcisista, né? Que é perigosíssimo, porque ninguém aceita, porque quando fala que é mãe, já está embutido ali um bem, né? Então, a mãe não tem defeito, não tem problema, mas existem muitas mães com essa característica que é muito complicado, muito difícil. Torna-se esse adulto, né? Essa criança vai se tornando um adulto muito inseguro, com tantos problemas, né? Como é o comportamento? Fala pra gente, dá um exemplo para as pessoas se identificarem um pouco. Como a pessoa da mãe da narcisista e a criança. Essa mãe que nunca te enxerga, porque ela exige que você enxergue ela. Então, a gente tem na mente que é a mãe que vai enxergar o filho, que vai cuidar dele, e nesse processo é o contrário. Ela vai cobrar desse filho. Fica comigo, você não cuida de mim, não é isso? Você não me visita. Como é que você vai embora e vai me deixar? Como você vai me... Perfeito. Né? Como que você vai embora e vai me deixar? Ai, nossa, puxa vida, você esquece da sua mãe. São falas assim? E esse filho, né? Como é que eu vou aceitar esse trabalho que eu queria tanto e vou deixar minha mãe? Então, ele vai deixando de viver por ele também, né? É uma rede difícil de você ter sua independência, conseguir se enxergar, como eu havia falado. Nossa, e quanto sofrimento, hein? Que vem a culpa também, né? Vem. É possível a pessoa conseguir se reconhecer numa situação dessa, se organizar para sair dessa situação e conseguir ter um relacionamento bom, apesar de uma mãe ou de uma esposa ou de uma pessoa nessa condição narcisista? Acredito que seja assim, Dani. Acho que a informação correta, o acesso à informação correta é importante para que a gente entenda mais sobre a mente. A gente conhece muito do corpo físico, né? Mas da mente a gente vai deixando um pouquinho. Então, conhecer sobre esse transtorno, sobre esses comportamentos, sobre esses pensamentos, ter autoconhecimento, saber me diferenciar daquela situação, né? E procurar ajuda profissional, por exemplo, para que você consiga ir estabelecendo os seus limites e entender que aquilo era o que ela podia oferecer. Agora, o que eu quero para mim, né? Quem eu quero ser. Olha que interessante. Né? Faz pensar. Chega alguém assim no consultório, eu sou narcisista, eu vim me cuidar. Isso daí, não, você já está curado, só de falar isso. É uma raridade, né? Se vier e pedir essa ajuda, já é um grande avanço. Se alguém se identifica, alguém recebeu uma luz agora nesse momento, fala, nossa, acho que eu sou um pouco narcisista. Como que a pessoa começa a fazer, tratar isso para melhorar? Como eu falei, né? O acesso à informação correta é importante. Conhecer sobre esse transtorno, ler sobre isso, começar a se olhar, né? Como é que eu sou, como é que eu estou agindo e procurar essa ajuda profissional. Às vezes é difícil você levantar e falar, vou procurar um psiquiatra, vou procurar um psicólogo, porque isso ainda é um tabu, né? Uma dificuldade. Mas conversar com uma pessoa de confiança e dividindo isso com alguém, para vocês juntos irem buscando uma ajuda necessária, Vamos falar de marido e mulher? Porque a gente fala de mãe, né? Já. Sim. Agora vamos falar de marido e mulher, né? Quando disse... como que você vai me deixar? Olha o que você está fazendo para mim.
olha isso, olha aquilo. Ou seja, vai gerando uma culpa no outro, né? Seja no esposo e na mulher. Dá alguns exemplos pra gente também que há esse narcisismo dentro do relacionamento. O narcisismo dentro do relacionamento, ele vai acontecendo de uma forma muito mascarada, né? Não é de início que a pessoa percebe com quem ela tá. Então, no início é muito bonito, muito convincente, é um encontro, né? E aí depois os comportamentos vão aparecendo. Esse superestimar do outro e diminuir a outra pessoa. E aí você vai diminuindo, você vai minando aquela pessoa a ponto que ela não consegue se enxergar nessa situação. Ela começa a acreditar que ela é errada mesmo, que ela não consegue, que ela é culpada. E aí vem isso, né? Você não é nada sem mim. Se eu for embora te deixar, você nunca vai encontrar ninguém. Né? Você só tem o que você tem hoje porque eu tô aqui te dando, eu que te ajudei. Mesmo que o mérito seja da outra pessoa. Né? O narcisista costuma achar que a pessoa só consegue por causa dele. Então, cria esse muro em volta dos dois, fechando essa outra pessoa das demais relações que ela tem, né? Então, fica difícil ela pedir ajuda para alguém e vai minando a autoestima dela ali, com esses Esse seu exemplo é muito bom. Mas ele só é narcisista porque ele fala isso ou ele já construiu tudo isso sem ela perceber? Já construiu tudo isso, sem ela perceber. Ele não precisa nem falar. Não, porque ele não tem muito sentimento, né? Não tem empatia. Ele tá com aquela pessoa ali para que ela seja o holofote dele, para que ela idolatre ele. Então não é uma questão de vínculo, cuidado e afeto. Você tá aqui para me olhar, para me admirar. E para que as minhas coisas aconteçam, né? Para que ele consiga fazer, então, o que ele precisa. Normalmente, quem são as pessoas... Qual o perfil das pessoas que mais se aproximam de pessoas narcisistas? São vítimas, por exemplo? São essas pessoas já inseguras, já com uma certa vulnerabilidade, buscando esse amor, esse afeto, esse cuidado. Então, quando aparece alguém que tem esse perfil, que vai cuidar de mim, tá falando o que eu penso, né? Tá cuidando, é ali que eu vou indo. Por mais que a história vire depois, já é alguém que eu me apeguei. Então, fica difícil sair dali. Nossa, isso parece ser uma coisa bem comum, né? Eu tenho visto, geralmente as pessoas param para conversar com a gente e são problemas que são relatados com frequência, né? Então é uma coisa muito comum. Você nota na sua vida, assim, como psicóloga, né? Pessoas que te procuram com grande frequência dessa maneira sobre esses assuntos? Muito. Nos casais? Muito. Relacionamento é um grupo muito grande de pessoas precisando de ajuda, de uma conversa, de uma informação correta sobre o que está passando. Olha só. Eu acho que isso é importante, a informação correta. Porque tem muita gente que está sofrendo, mas não está sabendo. Né? Sofre e não sabe. Vive uma condição. E ela não é que ela se acostuma. Para ela, aquilo é vida. Às vezes, para você, o que você está vivendo, isso é a vida. É isso que é viver. E não é. Por isso que é importante quando a gente se sente tocado, olha como é importante a gente falar sobre o assunto, tocar nos assuntos, tocar também nas nossas feridas, nas nossas fraquezas. Fala, poxa vida, mas eu vivi todos esses anos desse jeito. Viveu. Então eu vivi, então agora eu posso recomeçar? Pode, porque enquanto a vida há esperança. A gente não pode desistir ou permanecer no sofrimento, né? Aí é outro problema, uma doença em cima da outra. Não é mesmo, Maria Laura? Sim. Minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom Muito conversar. obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom, ótimo. Alegria gente. nossa, né, Dani? É, sim. Bom demais, gente. Olha só, nós vamos... Contato da Maria Laura tá aí na sua tela para você seguir. E também, olha, aproveitar e tirar todas as dúvidas, né?